Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos aqui um rápido vídeo e fazermos um pequeno comentário sobre essa lição, a lição dos adultos, que vai se iniciar nesse domingo. Sabemos que essa lição aqui ela vai ter como livro texto o Evangelho de João. E é muito importante você que é professor da escola dominical procurar materiais que possam lhe ajudar, lhe auxiliar nessa primeira aula, que vai ser basicamente uma introdução. Introdução geralmente trata da autoria, trata das questões da data, trata da questão do conteúdo, do contexto histórico. Então, a lição 1, basicamente, ela vai trabalhar sobre isso. Uma coisa que sempre chama a atenção de quem estuda, ou até mesmo você talvez já leu em algum lugar, é sempre dito pelos estudiosos do Novo Testamento que o Evangelho de João ele é diferente dos outros três evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos, que significa algo em comum. Ou seja, a ideia que se tem desses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é que eles têm uma narrativa em torno do ministério de Cristo que se assemelham, né? Ou seja, ainda que Mateus ele não narre exatamente um determinado evento como o Marcos ele fala ou que o Lucas fala, mas ainda assim a gente percebe que existe algo em comum entre eles. Por isso que o conselho que muitos estudiosos do Novo Testamento, em especial dos sinóticos, é que você deve ler sempre os evangelhos junto, nunca ler Mateus só, ou Marcos só, ou Lucas só, para questão de estudo, tá? É interessante que você possa ler Mateus, que você possa ler o Marcos e o Lucas junto, porque muitos defendem a ideia de que eles se completam como pequenas peças do quebra-cabeça, que um completa o outro. Mas quando você vai ler o Evangelho de João, ou como nós chamamos também quarto evangelho, você percebe que existem diferenças. E veja que ele não, a forma como João ele descreve o ministério de Cristo, ela é diferente. Os temas que ele aborda é diferente. E aí, por que isso, tá? Nós sabemos que todo livro na Bíblia ele tem os seus objetivos, ele tem os seus propósitos. Para responder essa questão, eu até aconselho que você busque uma teologia do Novo Testamento, um material que, ó, se você tiver em casa, você pode buscar essa informação que eu vou dar aqui, está aqui nesse livro aqui, que é do George Led, editora Agnus, tá? Teologia do Novo Testamento, tá bom? Esse material aqui ele é muito bom, muito legal mesmo. E o George ele traz aqui algumas diferenças, pelo menos eu enumerei aqui 6 diferenças que fazem o Evangelho de João ser diferente dos sinóticos. A primeira diferença que ele coloca aqui é a questão do local da atuação do ministério de Cristo. Segundo George, o ministério de Cristo relatado nos sinóticos se dá basicamente na Galiléia, com exceção, é claro, da última semana, quando ele está entrando em Jerusalém. Mas, de acordo com a pesquisa dele, de acordo com a análise dele aqui, tá? Ele entende que o ministério de Jesus descrito nos sinóticos acontece na região da Galiléia. Já quando você vai ler o quarto evangelho, ele observa, ele chama a atenção de que o ministério, a atuação do ministério de Cristo se dá sempre mais ao redor de Jerusalém. Então você vê que existe aqui uma mudança geográfica, uma mudança de local. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai tratar a questão do tempo. De acordo com Led, ele defende a ideia de que nos evangelhos sinóticos existe apenas a menção de um evento da Páscoa, tá? Enquanto que no Evangelho de João existe aproximadamente 3 eventos, na verdade, aproximadamente não, ele fala que tem 3 eventos da Páscoa e possivelmente um quarto evento, e que não tem nada de absurdo nisso, né, gente? Porque nós sabemos que a Páscoa ela era uma festa judaica e que ela era comemorada de ano em ano, mas nos sinóticos essa grande festa ela foi mencionada uma vez na história deles, enquanto que no quarto evangelho ele vai falar que foi mencionada 3 vezes, chegando possivelmente a uma quarta menção do evento Páscoa. Isso é interessante, a gente tem aqui os versículos, tá? Não dá porque não dá para a gente ler.
tá bom? Mas qualquer coisa aí você pode botar nos comentários aí, pedir, professor Silvio, você poderia botar esses versículos que provam essa ideia? Eu coloco lá, tá bom? Outra situação, que é a terceira observação que ele faz, que mostra que existe essa diferença entre os sinóticos e o quarto evangelho, e eu anotei aqui, é a questão de eventos não mencionados. Em João, por exemplo, ele não menciona eventos que os sinóticos eles vão falar. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, você não vai encontrar em João isso aqui, ó. Vem aqui, cadê meu Deus? 3, porque aqui, mãe, é muita informação. Tá aqui, o quarto evangelho olha o que ele fala aqui, o quarto evangelho deixa de mencionar importantes eventos encontrados nos sinóticos. Por exemplo, você não encontra em João nada falando sobre o nascimento de Jesus. Você não vai encontrar acerca do batismo. Você não vai encontrar o tema lá, o assunto sobre a transfiguração. Você não vai encontrar a expulsão de demônios, a agonia no Getsêmani, a última ceia, o discurso no Monte das Oliveiras. Então, eventos como esse que você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas, você não vai encontrar no Evangelho de João. Quarto, o estilo do discurso é outra questão também, o estilo do discurso. Ele fala aqui, uma diferença muito importante, intimamente relacionada à questão da teologia, é a do uso literário. A forma literária mais distintiva encontrada nos sinópticos é a parábola. E ali também há uma série de ensinos breves, vívidos, fáceis de lembrar, assim como pequenos incidentes ligados a uma declaração de ensino. Em João, o estilo de ensinamento de Jesus é o de longos discursos. Grande parte das parábolas foi substituída por discursos e constata-se a ausência de pequenas declarações de caráter incisivo. Ou seja, em outras palavras, o que ele quer dizer aqui, enquanto nos evangelhos sinópticos ou sinóticos, os discursos são em formas de parábolas, são curtos, com o objetivo de trazer uma melhor, digamos assim, atenção ao que está sendo falado, uma melhor memorização até mesmo do assunto. Em João, os discursos são mais longos, tá? São mais, digamos, como dizer, um linguajar bem comum, são mais compridos, tá bom? Então, isso aqui é uma outra diferença. Então, até aqui nós temos mostrado 3 diferenças que mostram que João, o quarto evangelho, ele é diferente dos sinóticos. Na verdade, 4, vamos para a quinta, né? A quinta diferença, ênfase é que não estão presentes nos sinóticos. Ele fala aqui que existe uma outra questão também, que ele vai falar isso bem aqui, ó. Esse problema não é simplesmente acadêmico. Algo que podemos observar a partir do fato de que alguns dos temas mais destacados nos sinópticos não se encontram em João, como eu já falei. E as ênfases mais características em João não se apresentam de modo tão óbvio nos sinópticos. Observa, tão óbvio, tá? João nada tem a dizer a respeito, por exemplo, do arrependimento, nem a forma verbal, nem um substantivo aparece no quarto evangelho. O reino de Deus, que é o tema central nos sinóticos, desapareceu quase completamente dos ensinamentos de Jesus. Seu lugar é assumido pelo conceito de vida eterna, a mensagem central de Jesus nesse evangelho. Entretanto, mesmo aparecendo poucas vezes nos sinópticos, a vida eterna é sempre uma bênção escatológica futura. Tá? Ao passo que em João, a ênfase principal é sobre a vida eterna como uma bênção caracterizada no presente. Ou seja, em outras palavras, o que ele vai até o último, eu vou fechar aqui com o último que eu vou falar aqui. Em João, é como se ele abordasse a temática, os temas, de um ponto de vista mais aqui agora, presente. É como se, podemos dizer assim, o cristão ele tivesse tendo que refletir essas bênçãos, que enquanto que Mateus, Marcos e Lucas, quando eles falam sobre essas temáticas, eles estão olhando muito para o futuro, eles estão olhando para o que ainda vai acontecer, tá? E por último, a última característica que Jorge vai mostrar como diferença entre os evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos e o quarto evangelho, é isso aqui, a estrutura do quarto evangelho. Ele vai dizer o seguinte, a estrutura do pensamento de João, à primeira vista, parece mover-se
em um mundo diferente. Já não há menção a esta era e ao século futuro. O discurso no Monte das Oliveiras, com sua expectação escatológica do fim dos tempos e da vinda do Filho do Homem em glória para estabelecer o reino de Deus, é omitido. Esse dualismo temporal escatológico parece ser substituído por um tipo de dualismo diferente. Em lugar de tensão entre o presente e o futuro, encontra-se a tensão entre o acima e o baixo, o céu e a terra, a esfera de Deus e a do mundo. Este fato é mais vividamente expresso na declaração. Ele vai colocar aqui algumas declarações. Ele diz o seguinte, João 8:23. Vós sois de baixo, eu de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aí ele fala mais, a expressão o mundo, palavra grega cosmo, que aparece somente umas poucas vezes nos sinópticos, é uma das palavras favoritas de João. E ainda tem outra palavra aqui, luz e treva. Ou seja, você observa que em João ele vai se deter, digamos assim, ele vai se prender muito nessa questão de dualismo. Então ele coloca em cima, embaixo, céu, esse mundo, trevas, luz. Ou seja, parece que essas coisas você não vão ver nos evangelhos, porque a palavra lá que é muito usada, segundo o George Leder, para expressar as coisas de Deus é a palavra reino de Deus ou reino dos céus. Isso está apontando sempre para frente, enquanto que em João ele tem essa, como alguns teólogos falam, essa tensão entre a luz, entre as trevas, entre este mundo, entre o céu e assim por diante. Agora, por que João usou tais características, meus irmãos, é outro tema, é outra abordagem que não cabe aqui a gente falar nesse vídeo, mas só adiantando, inclusive isso está na lição, talvez aí o motivo de ele usar esse tipo de diferença é porque ele queria trazer no evangelho dele, no quarto evangelho, uma apologia, ou seja, uma defesa à pessoa divina de Cristo. Não que o evangelho não fale da natureza humana de Jesus, mas parece, de acordo com estudos e de acordo, inclusive a lição vai tratar sobre isso, que o objetivo mesmo de João era trazer a questão da divindade de Cristo, ok? Então é isso aqui, um outro tema muito importante, eu vou ver se eu consigo gravar isso, né, falar para vocês aqui, eu vou dar uma lida, uma pesquisada e fazer uma anotação, para a gente poder fazer algo assim bem curto, para ajudar você, professor, é a questão do logos, é outro tema também que você precisa atentar, você que vai lecionar essa lição, precisa estudar sobre o logos, a origem do logos. Lembre-se, você está falando que João é o escritor do quarto evangelho, e o evangelho de João, ele é considerado um evangelho de alto nível teológico. Alguns chegam até a definir que teologia no Novo Testamento você vai encontrar em Paulo e em João. Tá bom? Então, no próximo vídeo, se der tudo certo, ele vai falar sobre a questão do Logos. De onde foi que João tirou essa ideia do Logos, né? No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, que no grego é Logos. Então, onde foi que ele tirou essa ideia? Um pescador. De onde foi que ele tirou essa ideia do Logos? Fiquem todos na paz. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com o teu trabalho no próximo domingo. E até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.